para manutenção na Alpha Telecom, um IAESO FT1000MP Mark V, 200 watts. Bom, esse aqui infelizmente é um pouco diferente daquele último que esteve aqui, que foi uma revisão apenas de forma preventiva, que o rádio estava completamente original. Esse passou pelas mãos de alguns técnicos que fizeram realmente uma lambança no rádio. Ele é aberto aqui, vocês já observarem a parte do front-end, relés queimados. Então, isso aqui é porquice ao extremo, né? Querendo tomar cuidado para soldar aqui, já queimou todos esses relés. Soldou por cima esse diodo mesmo. O pessoal não teve preocupação de remover o painel para fazer o serviço da maneira correta. Esse fusível mal encaixado, ele está fora da posição. O porta-fusível está meio esgarçado. Tem bobina quebrada. Se vocês observarem aqui, se eu conseguir mostrar, mas essa bobina aqui está com o núcleo quebrado. O restante aqui não está tão ruim. Aqui na parte do acoplador automático, eu já até removi aqui o painel para facilitar. Muito mexido, justamente a área problemática desse rádio. Está bastante fuçada. Desse lado aqui a situação é pior. Tem diodo solto aqui. Transistor soldado de qualquer maneira. Esse outro transistor idem. A situação aqui está bem feia. O que acontece? O dono comenta que enviou para um técnico aqui em São Paulo, o dono é de Minas. Enviou para um técnico em São Paulo que estava com problema de recepção. Arrumou, passou 2 dias, deu problema de novo. Mandou para a pessoa, arrumou, ficou bom 2 dias e perdeu sensibilidade na banda principal. O dono comenta que tudo que ele sintoniza na banda principal está muito baixo. Na banda 2, no sub-VFO, tem sensibilidade, óbvio. Aconteceu um problema justamente aqui de comutação do relé de recepção, como eu já expliquei para vocês. O que acontece quando este relézinho aqui, ele apresenta problema, esse read relay, ele apresenta problema, a ampola dele apresenta problema, ou algum desses transistores falham, os 200 watts do PA, eles são aplicados diretamente aqui na entrada do receptor principal. Você vai destruir o front-end do rádio e vai perder sensibilidade. É tudo consequência desse problema. Houve um serviço mal feito aqui, falhou o sistema que desacopla a entrada do receptor da antena. Com isso, os 200 watts da transmissão são jogados diretamente aqui no receptor. Imagina o estrago, né, pessoal? Se às vezes antenas próximas uma das outras já queimam o receptor, imagine você pegar 200 watts e jogar diretamente aqui dentro. O estrago é razoável. Além do que, o dono reclama que o rádio está indicando, não importa a frequência, a banda ou a antena que ele use, High SWR. Claro, uma vez que o sinal de transmissão, ele não está indo somente para a antena, ele está vindo diretamente aqui para o receptor. Acaba dessintonizando o equipamento, alterando a impedância que ele deveria enxergar da antena, e com isso a estacionária vai para o espaço, né? E onde o rádio indica High SWR, não importa o que faça. Se o usuário nessa situação continuar insistindo, o próximo a queimar é o PA. Pelo que eu estou notando,
está em ordem. Então o que a gente vai fazer aqui é remover a parte do front-end, desfazer esse serviço, essas cagadas aqui, remover também a parte aqui do acoplador automático, refazer todo esse trampo mal feito, voltar tudo ao original e ver como é que o rádio vai se comportar. No restante do equipamento aparentemente está ok. Pelo que eu posso observar aqui, parece que está ok. O estrago está localizado nessas duas áreas aqui. Placa do acoplador já fora do rádio. Agora a gente pode ter uma ideia melhor aqui da situação, né? Olha como foram montados esses componentes. Só queria entender porque esse diodo ele está desconectado. Tem bastante trilha já danificada. Esse lado aqui até que não está tão ruim, mas vindo deste lado a gente vê marcas de aquecimento aqui no painel. Começou a descascar a primeira camada dele. Esse transistor foi substituído, foi trabalhado aqui, essa área foi mexida aqui nesses relés. Aqui eu já comecei a limpar algumas trilhas. Aqui a gente vê aquele diodo. E aqui toda a área responsável por acionar o read relé. A gente nota que está bastante mesmo mexido. Bom, aqui eu vou desmontar, vou remover esses componentes. Aqui essa área também, tirar esses relés. Praticamente eu vou desmontar essa área aqui e verificar o que está de errado. O que ainda for possível aproveitar, a gente aproveita. O resto a gente já substitui. Bom, enquanto a perdida tira uma soneca, vamos voltando aqui para a placa do acoplador desse FT1000MP Mark V, que está complicado. Esta área, deixa eu pegar minha pinça aqui, responsável por acionar os relés que comutam entre a antena A e a antena B, eu já dei uma repassada, tá? Nessa área aqui eu dei uma geral, tá com bastante fluxo. Eu tive refazendo algumas soldas, realinhando componentes, fazendo algumas medições. Eu já removi diversas partes. Outros componentes que eu tirei foi esse diodo aqui, é o, deixa eu ver aqui no esquema, é o D6452. Olha aqui a trilha dele, como é que está bem danificada. Abriram o furo de passagem dele. Não sei para que isso, talvez para tentar soldar, para colocar o componente, remover mais facilmente. Mas arrebentou legal o painel. Também tirei o relé, o read relé de RX. A gente pode ver aqui a mesma coisa, trilhas bastante danificadas. O transistor que aciona o read relé, energiza a bobina, está com trilhas quebradas aqui. Esse capacitor está quebrado. Deixa eu pegar minha lente e já volto. Agora com uma lente aqui na câmera, quero mostrar para vocês aqui, que nem estava comentando, esse capacitor SMD cerâmico aqui está quebrado um lado dele. Para ver que tentaram soldar um fio aqui por cima, mas esse capacitor já era, aqui não tem mais contato, não existe. A trilha que vai do transistor, que vem o transistor SMD, que energiza a bobina do read relé. Falta a trilha dele aqui, bem como essa trilha está danificada. Desse outro lado a gente pode ver outras trilhas que vão para o read relé. Conector de antena, a gente vê que tá amassado as trilhas. Aqui é do diodo que eu mostrei para vocês.
Tem diversas ligações aqui que estão bem judiadas, bem castigadas, mas dá pra voltar a deixar ele funcional e seguro. Vai dar trabalho, tá dando trabalho, mas a gente dá um jeito. Painel revisado, conferido todas as trilhas, as conexões. Apesar de tá faltando parte de algumas trilhas, conexões não são essenciais, não são fundamentais. Aqui revisado, bem como esse lado aqui também. Infelizmente, o lado das trilhas, esse lado aqui do painel não tá lá aquelas coisas. Já foi bastante judiado. O que deu para mim repassar, deixar em ordem, eu fiz. Refiz algumas ligações aqui, mas infelizmente provavelmente esse transistor aqui acabou queimando em algum dia, em alguma situação. Danificou um pouco o painel, mas nada assim tão sério. Aqui as trilhas, o buraco que foi arrombado, né? Fim da picada. Aqui a gente tem mais também algumas trilhas meio que danificadas. A área de comutação do RID relé também está revisada, está em ordem. Eu vou começar então a remontar. Continuando aqui na remontagem dos componentes novos, relés novos instalados. Eu tive que importar relé novo porque um deles está queimado aqui, o outro a gente não sabe o estado dele, e tem um outro que eu vi agora, a situação do coitado. Porra, como o cara consegue fazer isso num relé desse? Eu já retirei ele para vocês terem uma ideia. Essa posição aqui é onde vão ligados os capacitores variáveis. Também um buraco aqui, arrombaram as trilhas. Olha a situação. Vai ligado bem aqui. É muito difícil. Falando em relés, mostrar para vocês aqui o culpado de todos esses problemas que aconteceram com esse FT1000MP Mark V. E isso acontece somente com a versão 200 watts, apenas com o Mark V. O Mark V Field ou o MP não tem esse tipo de problema, não tem esse componente. Eu vou mostrar, ele já está até aberto, já foi desmontado, normalmente ele é selado. Tem até umas fitas isolantes aqui dentro, colocaram para que nos contatos daqui não tocassem a carcaça metálica dele, a blindagem. Esse aqui é um RID relé, tá ok? O que tem aqui dentro, na verdade, deixa eu ver um buraco aqui, é esta peça, deixa eu ver onde é que ela tá, tá aqui. É essa ampola de vidro, chamada de RID switch. Bom, vocês devem estar se perguntando, é isto que isola os 200 watts do rádio da entrada do front-end do receptor? Sim, eu vou dar um zoom aqui, vou mostrar para vocês. Esse contatinho minúsculo aqui dentro é que isola, são milímetros de distância entre um contato e outro. De um lado aqui nós teremos os 200 watts que estão indo para a antena, e desse outro lado aqui o front-end do receptor. Então, caso ocorra alguma falha nesse componente, o que vai acontecer? Os 200 watts vão ser jogados diretamente no front-end, na entrada do receptor, tá? Cheguei a importar alguns RID relés para teste, que nem tem esse daqui, esse modelinho, esse outro.
mas nenhum acaba se encaixando da maneira correta. O original, esse daqui, ele é bem menor, tá vendo? Vocês podem observar aqui, ele é bem menor. Diferentes aqui, eles são mais compridos aqui, mais largos e não tem blindagem. O que não seria interessante já quem está trabalhando com sinal de recepção e transmissão aqui, né? O ideal seria deixar blindado. Então eu vou tentar recuperar. Não é o que eu queria, tá? Tá longe do que eu queria fazer. Aqui eu já removi a ampola velha aqui que estava no... Eu importei também uma ampola novinha. Essa daqui é primeira linha. E fazer a instalação. Novamente não é o que eu desejava, mas devido às circunstâncias, essa aqui infelizmente é a única opção. Pelo menos mantém assim, como a gente pode falar, original o circuito, né? Remontado o reed relé, agora feito de uma maneira mais clean, montado da maneira correta, a ampola completamente centralizada aqui também no meio, isso é importante. Outro detalhe muito importante, o que os outros relés aqui magnéticos, é que a impedância da bobina deles é muito diferente dessa daqui. Então, mais um detalhe que me levou a recuperar o relé original. A bobina está ok, principal. Agora temos uma nova ampola montada. Vamos fazer um teste, antes de mais nada, ver se ele está funcionando, né? Relé pronto para teste. Essas duas pontas aqui são do meu multímetro, estão ligados no reed switch. Essa ponta preta, essa vermelha, vem da minha fonte de alimentação, 13.8 volts. Assim que eu energizar a bobina dele, eu tenho que escutar o apito do multímetro. Tá aqui open, deixa eu dar um close aqui, ver se ele para de cintilar. Aqui está open, eu vou energizar. Perfeito, abri a alimentação, o relé está aberto, contato aberto. Energizei o relé, fechou o contato, abri, fechei, abri, fechei. Eu quero verificar quantos ohms. 0,4, descontando o próprio cabo, está perfeito. É o que eu espero. Eu vou novamente abrir a alimentação. Ok, overload, está infinito. Certo. Abriu. Fechou. Tá aí. Funcionando perfeitamente bem. Está zerado de novo o relézinho. Circuito totalmente remontado. Componentes danificados substituídos. Antes de ligar no rádio propriamente dito, e de repente não ainda estando ok, gerar um dano maior, os testes eu vou realizar aqui na bancada com a placa fora do rádio. Esse é um dos poucos circuitos do equipamento que eu consigo testar sem depender de sinais dedicados do rádio. Então vamos lá. O que vai ser feito? Aqui eu tenho um print da parte justamente do acoplador que a gente está trabalhando, com algumas voltagens que eu já retirei de um equipamento em perfeitas condições, para eu ter como base e até parte de funcionamento dele.
Bom, vamos lá. O que a gente vai precisar? No conector aqui JP6453, o pino 5, a gente vai aplicar 13.8 volts. Passa por esse choquezinho. Vai alimentar parte de bobinas e alguns transistores, tá ok? Fora os próprios relés de antena também. O outro ponto, ground, negativo da fonte, então a gente vai ter o negativo ground e o 13.8 vindo para o pino 5 do conector. Pino 5 do conector que a gente se refere é justamente este daqui. Já tem um fio ligado que vai justamente nesse choquezinho que a gente vê lá. É este daqui, componentezinho verdinho, o choquezinho. Aqui está indo diretamente para a minha fonte de alimentação com 13.8 volts, limitando em 300 mA ela, não mais do que isso. Então essa é uma das alimentações. Quando eu alimentar, eu ligar o negativo da fonte, automaticamente eu vou energizar a bobina desse relé. É o nosso relé problemático aqui. É o que conecta a recepção diretamente à antena. Sem alimentação, ele fica aberto. Quando eu alimento, ligo o rádio, ele fecha contato, permitindo que o receptor fique em contato com a antena. Você desligou seu rádio, ele abre o contato e desconecta o receptor da antena. Outros pontos que eu estou pegando. Este daqui é a saída para a antena A. E aqui, bem aqui, é a saída de sinal que vai para o front-end. Então, deixa eu mostrar para vocês. Eu estou pegando bem aqui RX Out. Um dos pontos de teste meu é justamente aqui, no J6454. E o outro lado vem para a antena A, que é justamente este lado do relé. Vai passar aqui pelos relés de antena e vai para a antena A. Então o sinal da antena A vem aqui, passa para cá, vem para cá e caminha até aqui. Então, com o rádio desligado, esses dois pontos não têm contato, eles não se conversam. A partir do momento que eu alimento esse circuito, é como se eu unisse um ponto com o outro por esse relé. É o que eu vou fazer agora. Então meu multímetro está indicando aqui Open. Eu vou conectar aqui a alimentação, negativo. Tá aí, ele está agora colocando em contato o receptor, que é esse lado aqui, com a antena, que é esse ponto. O consumo 100 mA. Perfeito. Eu vou desconectar aqui o negativo, por exemplo. Cessou. Ligar de novo. Tá aí, desliguei, liguei, desliguei, liguei, desliguei, liguei. O circuito está funcionando em partes. Por quê? Quando eu coloco o rádio em transmissão, em TX, ele me envia um sinal chamado T9. A voltagem que eu tenho 9 volts no pino 2. É o que está marcado em verde. Ele vai ter que ir ao comando, é a voltagem, para que eu desabilite esse relé. Será que isto vai acontecer?
eu tenho esta minha outra fonte de alimentação aqui, já setada com 9 volts. Vou até baixar um pouco mais a corrente. Aqui 150 mA é mais do que o suficiente para esse serviço. Então é o pino 2. Eu colocando aqui meu multímetro, essa ponta, perdão, no multímetro não, que vem da minha fonte de alimentação com 9 volts. Aqui no pino 2, ele deveria parar. Não parou. Ele deveria cessar. Não cessou. Tem problema. Deveria realmente ele ter cortado a alimentação da bobina. Agora, não, perdão, eu coloquei nesse pino aqui errado. Aqui eu troquei de antena. Aqui eu coloquei a antena A e a antena B. Antena A e a antena B estão funcionando. Mas aqui, que é o pino 2, aqui pino 1 é ground, pino 2 ainda não está funcionando o circuitinho. Temos problema. Não é sempre que dá certo logo de cara. Vamos ver o que está acontecendo. Problema solucionado. O que tinha de errado, vou mostrar para vocês aqui no esquema. Justamente esse resistor aqui, o R6455 de 2K2, ele estava com uma microfissura. Certamente pelas diversas soldagens, ressoldagens, retrabalhos aqui na área, né, que acabaram mexendo tanto aqui que trincaram o componente. A primeiro check-up que eu fiz, eu não consegui enxergar problema nenhum. Agora funcionando ou efetuando o teste, é que chegamos aqui no culpado. Por isso que é interessante, quando possível, ainda mais um circuito importante que nem esse, é interessante testar ele fora do rádio, tá? Ou se testar no rádio, não aplicar potência, porque se tiver algo de errado, não vai prejudicar o trabalho que já foi feito, já foi dado andamento. Então vamos lá. É a mesma situação. Observem que aqui, esse ponto onde está essa minha garrinha preta, é a entrada de sinal da antena, onde a antena traz sinal para o receptor. E este outro aqui onde está a minha garra vermelha é a saída de sinal para a placa do front-end, para o receptor do rádio. O cabinho que leva sinal de recepção para a plaquinha que vem aqui, que foi literalmente também torrada, né? Novamente, recapitulando então, com o rádio ligado, a pessoa liga o rádio dele, automaticamente o circuito é energizado, é aplicada a alimentação na bobina do relé, o relé energiza o switchzinho e ele coloca o receptor em contato direto com a antena. É o que temos aqui. Minha garra preta está ligada no terra da placa e essa minha garra vermelha com o fio azul, ele traz, medir aqui, 13.8 volts para o circuito. Com isso, aqui meu outro multímetro em ohms, tenho 0,7 ohms. Se for verificar a continuidade, está apitando, é um curto. Exatamente isto que eu estava procurando. Até aí tudo bem, a gente tinha visto anteriormente. Já essa minha outra ponta, eu tenho 9 volts. Esses 9 volts são provenientes de quando o rádio entra em transmissão. Aí o usuário vai fazer uma chamada geral, aperta o microfone ou ativa o MOX. É enviado um sinal, uma voltagem aqui de 9 volts e ela é aplicada bem aqui, bem nesse ponto. Este ponto
e o ponto número 2 aqui é igual, tá? Apenas eu não quis soldar em cima dessas trilhas que já estão ruins, eu peguei um outro ponto aqui para não forçar aquelas lá. Então vamos lá, eu vou colocar 9 volts aqui. Olha a informação que eu tenho, overload, ou seja, está aberto. Eu vou colocar o multímetro em continuidade, está em open. Perfeito. Então aqui eu apliquei 9 volts, é o sinal, a informação de que o rádio está em transmissão. Ele fez o transistor que aciona, alimenta a bobina do relé, ele entrou em corte, cessou a alimentação, a ampolinha, o switch, ele abriu, fazendo com que o receptor fique desconectado da antena. Open. Eu vou remover aquela garrinha, removi, ela está aqui, voltou a conectar o receptor à antena, o rádio está em RX, eu vou conectar novamente, o rádio está em TX, o receptor está aberto em relação à antena, está desconectado da antena, conectado, desconectado, conectado, desconectado, conectado, desconectado. Soltar aqui. Perfeito. Eu já verifiquei todas essas voltagens de referência, que eu já fiz essas anotações aqui já para minha referência, né? Retiradas de um rádio em perfeitas condições. Aproveitar que não é sempre que tem essa dica. Quem trabalha também em manutenção, quiser copiar, tirar um print, esse é o momento. Justamente as voltagens que a gente deve encontrar aqui nesse circuito quando ele está funcionando da maneira correta, e é o que temos aqui no momento. Vamos lá. Tá aí. Então eu sei que essa área agora funciona 1000%. Vou fazer a última revisão, a última passagem. Estando tudo ok, eu limpo, removo o fluxo de forma definitiva e a gente vai dar início ao trabalho no front-end do rádio agora. Finalizando o serviço, aqui a parte de cima da placa do acoplador, componentes novos todos aqui instalados, tudo revisado. O novo Surge Arrestor, que estava aqui no lugar, vocês lembram, né? Era um diodo desconectado, estava aqui solto um diodo, isso não é um diodo. É uma proteção contra sobrecarga, tá? Uma proteção a gás contra sobrecarga. Tá aqui um novinho instalado. Relés novos. Faltava apenas um relé daqui, que esse daqui é o que fizeram com ele. Deram uma queimada ferrada e conseguiram até queimar, romper, porque aqui esses dois terminais são referentes à bobina. Conseguiram queimar aqui e até interromper o contato com a bobina. Inacreditável. Detonaram mesmo. Eu não tinha essa peça. Aqui na Santa Efigênia eu consegui um da Onron, exatamente o mesmo relé. Pode ver que ele tem apenas dois contatos, igualzinho, mesmo componente. Então, vou fazer a montagem dele. Deixa eu colocar. É igualzinho, tá aqui, perfeito. Agora, colocando ele, eu finalizo essa etapa. Checando a outra parte do acoplador automático, agora que é a parte lógica e os capacitores variáveis. Esse relé que vocês estão vendo aqui, essa adaptação é original de fábrica, tá, pessoal? Não tem nada a ver com o que foi realizado no rádio, isso aqui é original. Não há com o que se preocupar. Agora, aqui nos variáveis, a gente vê os dois pontos de conexão desse primeiro variável e os outros dois pontos de conexão desse outro segundo. Esses pedaços de fio duro aqui não são originais, tá? A ESO não usa fio rígido
na conexão desses variáveis com a placa de cima que eu fiz reparação. Ela usa um fio maleável aqui, tá? Estanhado, é um fio flexível, dá uma torcida nele e estanha para ficar bem aqui. E não esta porcaria que a gente está vendo aqui de fio duro, grosso. Acho que o cara estava tendo dificuldades, porque uma vez que um fio é maleável, qualquer torcidinha ele acaba vindo para baixo. O cara estava tendo dificuldades em conseguir acertar o buraco, por assim dizer. O cara estava ruim de buraco e decidiu botar esses pedaços de fios aqui rígidos. Eu vou substituir isso daqui porque não tá nada legal. Foram eles que fizeram esses buracos enormes aqui no painel e levaram até trilha junto com eles, né? Sabe quando algo lhe diz que é bom verificar também isso daqui? É porque realmente mexeram aqui nessa área também, como pode ser visto. Tem até uma trilha quebrada aqui que vai para o variável, olha isso. Olha o estrago que fizeram. No restante parece estar até que em ordem. Não noto nada assim mexido. O problema é que eu vou dar uma revisada nessa área também. Está faltando parafuso de fixação aqui embaixo. Isso que me alertou. E aqui os variáveis, esse aqui já está com o fiozinho, que é assim, ó. É um fiozinho maleável, apenas o cobre, ele torcido e estanhado. Só isso, não precisa ser aquele fio duro, esses pedaços de toco aqui que o cara colocou. Realmente eu vou te falar, tem uns que conseguem ganhar o troféu mão de sexo do ano. Realizei uma intervenção aqui na parte inferior do painel que ficou bem legal. O que eu fiz? Eu raspei o painel, deixei no cobre, esta parte bem aqui. Deixa eu até dar um zoom. Eu coloquei um pedaço de malha de cabo coaxial, soldei, fiz essa volta, que é o ponto de fixação de terra, dos variáveis aqui, do suporte dos variáveis. Vem pra cá, dá mais essa volta e vem até aqui. Porque os dois pontos de fixação aqui de solda, eles já estavam danificados aqui no painel. São completamente comprometidos. Esse daqui então nem se fala, né? É a situação. Não adiantava fazer qualquer coisa aqui porque já está comprometido. Então, usando agora essa malha que nem eu fiz aqui, eu tenho uma rigidez mecânica muito maior. Ele está soldado. A continuidade deste ponto para este, sem problema algum. Revisei também alguns outros pontos de solda. O restante aqui está tudo ok. Aqui a parte de cima, como deve ser, onde faremos as conexões dos variáveis com essa placa. Eles vêm aqui por baixo, ela vem montada assim. Tá tudo em ordem. Limpei os variáveis também. Tava cheio de pedaços de solda. Inclusive esse aqui tinha um curto parcial entre as lâminas, justamente por um tequinho de solda. Eu limpei toda a base deles, lubrifiquei. Tá tudo em ordem. Então, revisado também essa parte. Agora eu posso remontar o acoplador. E dá um trabalho lascado. Eu estou pelo menos há uns 3 dias, uns 2 dias e pouquinho, direto, só nesse rádio. É difícil. Refazer serviço mal feito é complicado. Se fosse somente o defeito original, putz, dá trabalho, mas é mais fácil. Agora, desfazer cagada é complicado, viu? Acoplador automático no lugar, está revisado, tudo conectado.
trilhas danificadas foram refeitas, componentes danificados foram substituídos, tudo revisado, que está em ordem. Chegou o momento da gente voltar a atenção para a parte da recepção do rádio. A gente vai substituir todos esses relés que foram queimados. Isso aqui não é serviço de profissional, de forma alguma. Quero verificar os componentes da parte de recepção, como é que estão. Aqui embaixo a gente vê diodo adaptado aqui, diodo aqui, diodo aqui. Toda a parte do front-end, do band pass filter, eu quero dar uma passada geral. Esses componentes são originais, tá? Aqui já alguma alteração feita pela própria AESO, mas isso daqui é gambiarra. Isso veio depois. E por que ele está aqui por cima, esse diodo? Bom, então agora é dar uma geral desse lado aqui, remontar e testar. Remover aqui da RF Unit os componentes visualmente danificados e que não eram originais. Então aqui está fora já os relés e aquele diodo que estava aqui, que é o D1055. Vocês viram, aqui embaixo também eu removi os outros componentes. Bem onde está essa marquinha vermelha aqui e essa outra marquinha vermelha, a gente tinha um diodo, esse diodo comprido, se não me engano aqui, tinha um diodo, acho que é esse aqui. Esse diodo comprido ele vinha exatamente assim, né? Na verdade, ele está no lugar desse diodo. Eu estava achando estranho, verificando no esquema, aqui nós temos um diodo, que é o D1056, D1056. Como não tinham o SMD, colocaram por baixo um diodo discreto. Mas aí que vem o problema. É o fim da picada. Quero morrer de catapora com uma porra dessa. Tá aqui os diodos adaptados no rádio. Lá embaixo que nós vimos os pequenininhos que vocês viram lá, D1027 e o D1009 são os modelos 1SV271. O D1055, novamente esse diodo discreto que vem aqui em cima, ele é um N60. E o outro diodo SMD aqui da parte superior que estava faltando, foi colocado o diodo discreto pelo outro lado, novamente um SV271. Pois bem, eu vou mostrar para vocês o que estava no rádio. Bom, vamos lá. No lugar do diodo original SMD, o D1027, a gente tem aqui um diodo 1N4148, no lugar de um diodo PIN próprio para RF, temos aqui um diodo de uso geral, um N4148. Bom, tá errado, né? Agora, pegando o outro diodinho, que estava também sendo empregado no lugar do D1009. Deixa eu dar um foco aqui. Esse aqui é que eu realmente não entendi. Deixa eu endireitar o terminal dele aqui. Fica mais fácil de ver. Aqui nós temos um C7V5, um Zener de 7,5 volts no lugar, novamente, de um diodo adequado para RF. E aqui esses dois, que estava um no lugar do 1055 e no outro no lugar do 1056, temos aqui um N4148 e aqui novamente, deixa eu ver, consigo enxergar, um N4148, um N4148.
Então é o que haviam colocado no lugar desses componentes aqui. Fala sério, né? O que eu vou comentar a esse respeito? Eu deixo para vocês essa. O diodo D1055N60 já está aqui no lugar. Agora eu vou instalar os demais. Tá aqui. É barato? Relativamente barato, sim. Eu já compro de fita. Eu pego na Mauser. Tá aqui o componente adequado para essa aplicação. Não é esse tipo de componente. Mas se você fazer estoque de pelo menos a maior parte desses componentes, você já tem alguma coisa em estoque, não é barato. Depende de investimento, às vezes leva tempo, você não tem estoque, tem que pedir, tem que esperar chegar, tem que passar por alfândega, e isso acaba às vezes complicando a manutenção do rádio. Demora. Tá aí os relés novos instalados, pessoal. O diodo correto aqui aplicado. Aqui na parte inferior do painel, aqui a parte de cima tá ok, tá limpa, tá tudo certinho. Pelo menos a primeiro teste, né, a primeira vista. Vamos aqui para a parte inferior. Vamos aos diodos de comutação aqui. Não sei se vocês vão conseguir observar. A gente tem esse primeiro diodo que está bem no centro da tela. Deixa eu ver se eu consigo fixar a câmera aqui para eu conseguir indicar para vocês. Eu acho que vai melhorar aqui agora. Tá vendo esse diodo? Ele está aberto. A gente observa que ele está até meio trincado aqui. Não sei se vocês vão conseguir observar isso. Está até se desfazendo aqui. Esse diodo também está aberto. Este resistor, ele abriu, observe um ponto preto aqui no meio dele, ele está danificado. Seguindo nessa linha, esse diodo também está rachado, é leve aqui no meio dele, mas ele está rachado, ele está aberto. Este diodo também está danificado, esse aqui está bom, esse está aberto. Aqui é aquele diodo que estava um N4148, já limpei a área. Temos outro diodo aqui também aberto. Indo para cá, se não me engano, esses dois estão ok. Esse aqui está aberto. Esses aqui estão bons. E esse aqui, por último, aqui em cima, deixa eu ver se eu foco. Também está danificado. Que está também destruído, junto com esse aqui que precisa ser novamente instalado. Isso é o que acontece ao front-end do rádio. Toda essa parte aqui de comutação do front-end, é isso que ocorre quando a parte de transmissão, esse circuito aqui ele falha e os 200 watts vão diretamente para cá. Sem contar aqui o resistor do atenuador. Deixa eu ver aqui. Esse resistorzinho aqui também está danificado. Não sei se vocês conseguem observar. Esses aqui são os resistores do atenuador. E esse aqui foi para o espaço também. Tá? Então esse aqui é o estrago que acontece quando 200 watts são aplicados diretamente aqui. Finalizei a revisão na RF Unit. Todos os diodos foram substituídos. Não permaneci com nenhum original. Acho que tinham dois só que não estavam danificados. O resto ou estava aberto ou tinha algum tipo de fuga. Então, tá trocando, troca tudo e já deixa perfeito. Eu não estou afim de ter que ficar refazendo o serviço, então é partir do zero. Aqui tudo novo. Resistores também novos aqui que estavam abertos, resistores novos aplicados. Aqui no atenuador tínhamos esse resistor também estava aberto, os demais estão bons. Finalizei também uma revisão geral aqui na placa, uma limpeza. Isso aqui não é verniz não, tá pessoal, apenas está limpa mesmo, tá? A placa foi completamente revisada, limpa. Desse outro lado aqui também
tudo ok. Eu vou dar mais uma passada, quero verificar mais uma vez antes de montar que não estou deixando passar nada. Eu já vou fazer a substituição do núcleo do ferrite dessa bobina que está trincadinho. E eu vou precisar reajustar até a bobina nesse rádio. Ai meu Deus. Bom, vamos lá. Ossos do ofício, mas está tudo caminhando para deixar original. Quem olhar aqui embaixo, pelo menos, não dá para dizer que passou por reparação. Quando eu acho que já está tudo em ordem, encontro ainda um problema. Medindo, pelo menos no circuito, tá bom esse diodo tá bom, esses dois estão bons, esses dois estão bons, esse está bom, esse está bom. Esse aqui está até já levantado, eu levantei para poder medi-lo. Está conduzindo dos dois lados e não deveria. Está quase em curto ele. E esses outros demais aparentemente estão bons. Mas esse daqui não está. Bom, vamos fazer a substituição, né? RF Unit remontada no rádio, tudo reconectado. Rádio ligado em testes. 14 MHz, gerador aqui com 50 microvolts de amplitude e a recepção lá no fundo do poço. Não é sempre que eu mostro só a vitória não, viu galera? Vocês acham que é sempre logo de cara bater e acontecer? Não. Infelizmente não é assim, ainda mais no rádio nessas condições aqui que a gente tem observado, né? Se ativarmos a recepção aqui do segundo RX, eita nós. O segundo receptor tem até sinal demais aqui, tá marcando esse 9 mais 20. Tem até a mais, precisa calibrar. Mas aqui tá perfeito o segundo receptor. Desativar a função dual. O receptor principal no fundo do poço. Em todas as bandas, já testei de 160 a 10 metros. Atenuador está funcionando, mas nada de RX, pelo menos não com sensibilidade que a gente espera. Bom, o que eu havia medido de forma estática e encontrei com problema, eu troquei. Agora eu vou começar a verificar algumas voltagens e ver o que está acontecendo. Eu estou com esse conector desligado porque é parte de transmissão, ainda não me interessa a transmissão desse rádio. Quero saber por que cargas d'água não tenho sinal de recepção com a qualidade que eu espero. Vocês perguntarem, mas pode ser um problema aqui na entrada, Evo? Não, porque se fosse um problema aqui na entrada, o sinal pro RX2 é esse daqui, esse cabinho aqui. Ele vem daqui de baixo. Tá? Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Bem aqui embaixo tá o conectorzinho pro RX2. E ele colhe informação daqui, que é por este cabinho verdinho. Se eu tirar ele, morre tanto no receptor 1 como no receptor 2. Tá, então o circuito de comutação até onde eu posso avaliar está funcionando. Agora eu preciso verificar qual é o gato aqui, encontrar o problema. O duro numa situação dessa é que eu não posso apenas acreditar em um problema do rádio em si. Eu tenho que também verificar defeitos colocados. Uma provável sacanagem do outro técnico, depois de uma certa pesquisa, eu pude avaliar que o sinal estava passando normalmente aqui pelo Band Pass Filter, só que não estava sendo amplificado da maneira realmente correta. Encontrei este diodinho e este FET com problema. Diodo aberto e o FET também ruim. Substituído os dois, vamos fazer o teste. Rádio 14 MHz, 50 microvolts de amplitude,
S9 atenuador. Tá ok, mais um passo, mais um, certinho, o atenuador funcionando perfeitamente bem. Falta ainda calibrar o equipamento, mas depois de muito trabalho, resolvido. Vamos fazer um teste, ver se a banda 2 também tá ok. Dual, eita nós, tá aqui. Novamente, o rádio está completamente descalibrado, né? O mão de sexo não perdoou nem alinhamento, né? Como falei, o rádio agora vai passar por um ajuste completo, mas pelo menos a recepção foi restaurada. A muito custo, mas foi restaurada. Antes de ligar a parte de transmissão, a parte de potência, ativar ela, quero fazer um teste extremamente importante. O rádio está aqui conectado no meu gerador de sinais, ele fornecendo um sinal de 50 microvolts. Eu tenho S9 aqui. Baixar o volume. Se observarmos no meu multímetro, ele está medindo continuidade. Do que ele está medindo continuidade, pessoal? Justamente aqui do relézinho, do reed switch nosso, que coloca a parte de recepção em contato direto com a antena. Eu estou medindo bem em cima dos contatos da palheta dele. E o que eu quero fazer? Eu vou colocar o rádio em MOX, vou ativar o MOX. Eu tenho que cessar a continuidade, ele tem que abrir os contatos. E abriu. Eu vou tirar o MOX, parar a transmissão, voltou a recepção. Apertei, abriu, o receptor está desconectado da antena. Soltei a transmissão, o rádio voltou a ter recepção, o receptor voltou a entrar em contato com a antena. E vocês podem acompanhar esse tempo real junto com aqui a recepção do rádio. Parou de receber, voltou a receber. Parou de receber, voltou a receber. Quantas vezes eu colocar em transmissão, ele atua. Então quer dizer que esta parte está em ordem, pelo menos com baixo sinal. Agora eu vou fazer o teste real. Tirar de transmissão, relé fechou os contatos, coloquei em transmissão, relé abriu o contato, fechou os contatos para liberar a recepção, abriu os contatos para liberar a transmissão. Então tá na hora de colocar a parte realmente de transmissão em operação. Bom pessoal, é isso, chegou o momento da verdade. Vou colocar agora o rádio em transmissão também. O PA já está conectado, a parte de transmissão está ok. Aqui na parte do acoplador eu ainda não soldei os variáveis, porque eu não vou ativar o acoplador, eu não vou sintonizar nada com ele. Eu posso transmitir com essa etapa completamente desconectada. O que me preocupa, o que me interessa no momento é essa região aqui, justamente a que comuta transmissão e recepção. Então vamos lá, o rádio sendo alimentado no momento pelas minhas fontes de alimentação de bancada. A primeira fonte fornecendo 13.8 volts por 4 amperes no máximo para alimentar a parte lógica, a parte de FI e RF do rádio. E esta outra fonte minha, ela fornecendo 30 volts para alimentar o PA, exclusivamente o PA. Então vamos lá. CW, potência no mínimo, TX, eu estou aqui monitorando SWR, que é o que me interessa. No momento nada. Opa, já temos potência aqui, vamos subir por uns 20 watts no máximo. Tá aqui 20 watts. Oh, que legal, SWR 1:1 indica que não há retorno de RF, não está sendo injetado potência aqui na parte do front-end.
Aqui os valores consumidos pelo rádio. O PA consumindo 6,18 amperes. Eu vou colocar um pouquinho mais, não adianta eu subir muito que eu me limito em 10 amperes, então estou olhando mais o amperímetro da minha fonte do que o resto. Aqui tenho 57,8 watts estável, SWR legal, 9 amperes. Tá ok. Rádio agora em RX. Vou colocar de novo em TX. Normal. Porra, que trabalho. Que trabalho, né? Pelo menos a parte de transmissão tá normal dele. Então, pelo que tudo indica aqui, obtive sucesso. Está funcionando. O teste que irei realizar agora já é utilizando a fonte do rádio, onde eu posso tirar o máximo da potência de transmissão dele. Então, pelo menos fechado aqui o PA no lugar para poder refrigerar da maneira correta. Aqui o acoplador completamente religado. Até que nem parece que está tão arrombado aqui esses pontos de conexões aqui, de conexão dos variáveis. Já está tudo no local. Esse jumper aqui é original de fábrica, viu, pessoal? Bem como esse capacitor aqui também. A lampadinha de proteção aqui já instalada. Ela já está no lugar. Imagine realmente o que é mais difícil, pessoal. Caso essa área aqui falhe e a lâmpada queime, é mais difícil será que apenas tirar aqui a tampa do rádio, fazer a troca dessa lampadinha, ou ter que desmontar tudo isso que vocês viram que eu tive que desmontar, a parte da unidade de RF, fora o custo, né? Isso aqui não é barato. Então, certamente a lampadinha é uma excelente solução, é um fusível no caso de falha aqui dessa área. Então vamos parar de falar e fazer um teste. Potência no mínimo, quero ver se eu consigo mostrar ao mesmo tempo o rádio e o medidor. Eu já notei que este rádio ele tem um display meio que escuro para o lado esquerdo aqui, parece que ele está mais apagado. Aqui ele tem um brilho melhor, quer dizer, e ele vai diminuindo para esse lado aqui. Pode ser que a lâmpada já esteja começando a perder eficiência, mas dá para trocar por LED e fica top. Então vamos lá. Rádio em TX, 0 watt, começar a aumentar aqui a potência. 5, 20, 30, 50, subindo 70, 80, 90, 100. Estamos na metade do caminho. 120, 130, 150, 170, 190, 200 e continua subindo. Vamos voltar aqui. 200 watts. E eu ainda tenho potenciômetro aqui, hein, galera. Olha isso aqui. 200 watts. E eu tenho potenciômetro ainda pela frente. SWR 1:1. Não é à toa que dá pau, né? A lâmpada apagada, tá tudo ok. Até porque se ela brilhasse com 200 watts já tinha ido pro céu faz tempo. Rádio em RX, rádio em TX, rádio em RX, rádio em TX, rádio em RX, rádio em TX. Quantas vezes eu colocar ali transmissão, não tem problema. Não há indicação de raio SWR. Está aqui. Outro detalhe, pessoal. Não é porque esse rádio ele consegue entregar 200 watts ou até mais que ele é um tanque de guerra. Muito pelo contrário.
a parte, não digo PA, mas a parte de comutação, de transmissão e recepção, de toda a linha FT1000, o Mark V é o mais delicado, tá pessoal? É de longe o rádio que mais apresenta falha aqui nessa área. Então, é interessante a gente evitar o que? Alterar a potência do equipamento, como está aqui. Certamente ele está passando de 250 watts. Se eu abrir aqui, com certeza eu vou tirar mais de 250 watts dele. Mas o que você não conseguir trabalhar com 200, não vai ser com 250, tá? E você vai estar sacrificando toda essa área. Vocês viram o tamanho do espaço, o gap que eu tenho naquele switchzinho, naquele reed relé. Qualquer falha na antena, um retorno de RF, frita aquele switch na hora. Então, operação fora da banda, antenas completamente erradas. Tem gente que utiliza uma antena de, vamos exemplificar que eu já presenciei isso, para 10 metros em 40 metros. Falar, não, o acoplador do rádio corrige. Não foi feito para isso. Ele pode corrigir, mas o descasamento é tão grande de impedância, as perdas são tão grandes, que o resultado final não compensa. E qualquer falha nessa área aqui é catastrófica, tá? Bom, acho que é isso. Então a parte de transmissão aqui tá ok, tá solucionada. Eu vou partir para o alinhamento. Finalizei o alinhamento do rádio, tá tudo ok. Chegou a hora de fechar e deixar em testes, né? Mas nem na hora de fechar o negócio tá fácil. O pessoal tirou tantas vezes o parafuso que vem aqui que arrombou aqui o lugar, né? Aqui você tem esse castelinho que a gente tem que colocar ele aqui. São dois, um aqui e outro aqui. Por quê? Aí vem esta parte do rádio, a hora que fecha, ele vem pegar bem aqui em cima. São dois pontos de fixação que dependem justamente desses castelos, desses extensores. Como é que eu vou prender um parafuso lá? Olha isso. Olha o rombo. Colocando uma porca aqui pro lado de baixo, eu acho que eu consigo prender ele. Finalizado todo o serviço no rádio, o alinhamento também tudo ok. Rádio fechado, deu um trabalho também para fechar, mas está aqui resolvido o problema de fixação dessa parte superior dele. Eu consegui travar os dois pontos, né, as elevações aqui de fixação, utilizando porca, porque a rosca foi comida literalmente, né? Pelo mão de sexo, não querendo fazer um trocadilho, né? Mas já fazendo. Ah, meu Deus. Bom, vamos lá. O rádio ligado em carga fantasma, potência no máximo, transmitir aqui, ALC ok, potência, temos aqui 202 watts, 202.4, tá aí. Posso manter o tempo que for necessário em transmissão, não tem problema. Verificando aqui a SWR 1 para 1, rádio RX, rádio TX, rádio RX, rádio TX, rádio RX, rádio TX, não falha. Posso colocar em transmissão o tempo que eu quiser, chavear, não há erro. Caso ocorresse algum problema na entrada com o circuito de conexão do receptor à antena,
A primeira indicação de anomalia é, como eu já expliquei, o SWR, indicação de SWR vai lá para infinito. E tá tudo ok. Perfeito, transmissão em ordem. Eu quero fazer um teste do acoplador automático utilizando carga fantasma minha. Agora, no lugar da minha carga fantasma de 50 ohms, eu estou utilizando uma de 100 ohms, SWR de 2 para 1, como a gente pode observar aqui. Eu vou ativar o acoplador. Já sintonizou. Eu vou aumentar a potência. Filha da puta, que susto! Ai, tem um fio pegando na ventoinha. Que susto! Por mais que a gente acabe ajeitando, acertando, às vezes acontece do fio do falante ele aproximar, ele pegar na ventoinha. Então a gente dá uma dobradinha nele aqui assim e alinha ele para que ele não pegue mais na ventoinha. Agora sim. Mas que assusta, assusta. Bem na hora que você está aumentando a potência acontece isso. Novamente, rádio em transmissão agora. O acoplador sintonizou aqui, corrigiu e full power. Tá aí, maravilha. Perfeito, entregando 200 watts, o acoplador também funcionando 100%. E daqui a pouco deve entrar a ventoinha. Deixa eu colocar um pouco mais de transmissão. Deixa aí a transmissão, vamos ver se não vai fazer aquele barulho horrendo que fez agora há pouco. Não, agora entrou em funcionamento. A gente vê aqui a ventoinha funcionando. Quero ver se eu consigo levantar aqui. Pronto. A ventoinha aqui funcionando. Silenciosa. Nada pegando nela. Agora sim. Agora eu posso fechar o rádio. Outro ponto que estava deixando o proprietário extremamente chateado era com relação à recepção, que no receptor principal era praticamente inexistente, já no sub-VFO, no RX2, ela era normal. Depois de um belo retrabalho na etapa de RF, trocamos toda a parte de front-end que estava danificada. Temos aqui novamente a recepção ok dele. Estou com 50 microvolts de amplitude, S9. Eu vou ativar o receptor RX2, também S9. Os dois indicando certinho S9. Esse também estava descalibrado, tá indicando muito a mais. Ah, e o IF Gain do RX2 estava completamente aberto, o que estava tornando ele extremamente ruidoso também e completamente descalibrado. Agora alinhado toda a parte de FI de recepção dos dois, tanto do VFO principal como sub-VFO, tudo em ordem. Para esse teste em ondas médias eu não vou usar antena externa. Estou aqui apenas com uma garrinha jacaré, um cabo meu conectado na parte central aqui do conector de antenas. Esse fio ele vem aqui e está apenas fixado, preso neste fixador de nylon aqui, completamente isolado de qualquer outra parte metálica. Bom, vamos ver o que a gente consegue sintonizar com esse pedaço de fio. Ô Antônio, legal, viu, você de seu depoimento. Um abraço pra você. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu tô com muito ruído, óbvio. Eu tô com um monte de equipamento eletrônico ligado aqui. Mas essa é a pior situação possível.
já sabendo que a denúncia da figurinista pode levar o ator a responder por estupro? Oh, não diga. Pois é. Embora tenha sido chamada para depor no caso de assédio e envolve o... Então, a ser um jogo de passado. O consórcio da Odebrecht levou a obra e logo depois a empresa fez um repasse de sua água melhor, pingando gotinhas de limão dentro. Então toda água que você for beber, usa limão. Se você for começar a fazer coisas mais profundas, com mais consciência, tomar ou ter atitude. Extraordinário que o Senhor está realizando nessas grandes concentrações. Certamente o dono do equipamento irá notar uma diferença brutal na parte de recepção do rádio, tanto em ondas médias como HF. Agora ele voltou a funcionar 100%. Agora utilizando a minha antena externa. Minha antena para HF é uma quadriband da Cuscraft para 7, 14, 21 e 28 MHz. Bem diferente. Vamos. Desce na Castelo Branco, no interior, na altura do quilômetro 20. Quer pertencer à consciência. Gratuitamente. Ou nem usar açúcar, porque você perde o gosto. €1,5 milhão. A campanha. Golo! Zagueiro Rodrigo Caio está. Já. Vamos lá. Opa. Quer nos visitar. Isso aí. O dirigente palmeirense reclamou. Fotos, minha filha, toda a documentação. Você fez os meus inimigos. Passa. Eles que viveram os primeiros. Depois, aqui na casa. De fato, gente, é a maior empresa de empréstimos. Tá aí, testado ondas médias, vamos para ondas curtas. Em 7 MHz. Fazer alguns testes com o atenuador, 6 dB, 12, 18, ativar o IPO,
Nível máximo de atenuação ligado. Tudo funcionando perfeitamente bem. Os recursos de DSP todos perfeitos. Mandou pelo SEDEX, só que ela foi mandar pelo SEDEX 10, mas chegou uma hora que ela não tinha mais SEDEX 10, então mandou pelo normal, mas chegou ontem aqui, depois que o banco estava fechado. E agora, eu achei muito engraçado que tem um cartaz lá na porta, que o banco está sem sistema, para que procurasse outras agências do banco, tá entendendo? Em Cabo Frio, em Araruama, em Iguaba. A turma eu acho que está a fim de... O único detalhe que eu também gostaria de deixar registrado é com relação a este knob aqui, que já veio assim, viu, pessoal? Isso aqui é arte da empresa de transporte utilizada. Não posso falar nome aqui, né? Não há como eu provar isso, mas isso aconteceu certamente em transporte, já chegou assim. Infelizmente eu não tenho um botão desse para substituir, mas apenas o botão que está danificado. Se a gente observar, eu estou com a função VRF ativa. Aqui em cima do display temos aqui, eu vou girando o encoder e todas as funções elas estão funcionando muito bem. É só para variar danos ocasionados em transporte. Mas é isso. Agora o rádio funcionando perfeitamente bem. Transmissão, recepção, sensibilidade, acoplador automático, tudo em ordem. O rádio com todos os recursos ok. Pena que é um rádio que já tem algumas cicatrizes que poderiam ter sido evitadas ao longo do tempo com a manutenção correta desde o início, né? A gente tem alguns parafusos, apesar de serem novos aqui que a gente instalou, tem alguns que já estão espanados, a rosca já está espanada, não fixa como deveria, existem alguns riscos, alguns detalhes. Dá dó ver um equipamento tão bom como esse assim, e que acabou sofrendo uma maneira desnecessária, né? Mas está aí, voltou à vida. Espero que o dono também faça um bom uso, um bom proveito. O rádio agora está 100%. Espero que tenham gostado dessa super manutenção. Fica um forte abraço para todo mundo.